A Fundação Hospital Padre Albino, junto com o Hospital Emílio Carlos, eles estão fazendo uma campanha de arrecadação de brinquedo. E aí aqui a nossa casa está em parceria com eles. Então quem tiver brinquedo em bom estado, novo ou usado em casa, que quiser se desfazer, né? Sempre tem, né? A criança, ela sempre, de repente, não gosta de ficar com brinquedo em casa, não gosta mais. Então, assim, aquelas pessoas que tiverem um brinquedo em casa ou que quiserem doar brinquedos novos ou até mesmo usados, pode trazer, nós vamos arrecadar até o dia 8 de outubro, ou se alguém conhecer alguém aqui da casa, a gente pode ligar, né, a gente dá um jeito de pegar, ou pode trazer aqui até o dia 8 de outubro e vai ser levado lá para o hospital, para as crianças que estiverem na enfermaria e as que estiverem internadas lá em algum tipo de tratamento, tá bom? Então, quem puder, quem quiser, brinquedos novos ou usados, até o dia 8, tá? Vai ser então para a Fundação Padre Albino e o Emílio Carlos, tá bom? Bom, então antes de eu ler a nossa oração, vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, deixar, né, um pouquinho, nem que for por alguns instantes, os problemas do dia lá fora. Vamos permitir que a espiritualidade amiga conecte com a gente. Na verdade, vamos deixar que nós nos conectemos com a espiritualidade, que já preparou a casa aqui pra gente durante todo o dia. Vamos permitir que essas energias salutares, que esses fluidos benéficos e curadores penetrem na nossa alma, no nosso espírito, para que a gente possa sair daqui mais tranquilos, mais calmos, com respostas, né? Que a gente sempre vem atrás de respostas. Então vamos permitir que nós estejamos conectados com a espiritualidade para que a gente possa ser intuído por eles, pelos nossos mentores, para que eles possam nos ajudar. Eles estão sempre nos ajudando, mas vamos permitir, né? Ouvir com os nossos corações, com a nossa mente, essas intuições desses nossos anjos, né, que estão sempre do nosso lado, sempre querendo que a gente siga o caminho do bem. Essa oração eu peguei do livro Momentos de Coragem, do Divaldo Franco, né, e Joana de Ângeles. Perseverar com Deus. Quando estiveres a ponto de sucumbir, dá-te outra oportunidade e chama por Deus. No momento amargo de deserção, concede-te a esperança e ora a Deus. Desolado, em face das várias tentativas fracassadas, já não acreditas em nada e pretendes o aniquilamento da razão, intenta outra vez e espera pela ajuda de Deus. Insiste ainda um pouco mais, não desista com facilidade, faculta-te uma outra nova tentativa. O deserto imenso é feito de grãos de areia em movimento. A tempestade avassaladora se constitui de moléculas invisíveis que se aglutinam. E o universo é o resultado de partículas infinitamente imperceptíveis que o amor de Deus reúne mediante as leis de atração e repulsão, geradoras do equilíbrio. Assim, os teus momentos difíceis de agora estarão transpostos logo mais se souberes reunir as forças combalidas e perseverar na irrestrita confiança em Deus. Então, que a gente possa sempre colocar Deus, né, nas nossas mentes, nas nossas orações e sempre pedir que Deus nos dê força para continuar, para seguir esse nosso caminho de provas aqui do nosso planeta, que a gente possa sempre conseguir, então, em Deus, em Jesus, perseverar e nunca desistir, né? Então, que a gente possa, que o nosso amigo aqui, José Orlando, né, que é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo, né? Que seja muito bem-vindo aqui na nossa casa, viu? Boa noite a todos. José Orlando, da Vila Botelho. É um prazer estar aqui nessa casa de amor, convidado pela Jo e o Célio, que são grandes amigos, longas datas de casa espírita nós temos juntos, né? E eu estou na Casa Espírita Gabriel Martins, de Neves Paulista. É um centro de psicografias. Nós somos trabalhadores, ajudamos na casa. O médium Newton Stuck nos ensinou muito
sobre a vida. O que me levou à casa espírita? Em 2012, um acidente de trânsito que precisamos devolver o nosso filho de 22 anos à pátria espiritual, o Renan. O nosso mundo ficou vazio. Nós ficamos perdidos. Eu, a minha esposa, os outros filhos. E diante da maluquice, a gente corria de um lado para outro, de um lado para outro. Quando, em setembro do mesmo ano, nós fomos presenteados por um livro, que seria esse aqui, Gabriel. Esse moço desencarnou em 2009. De lá para cá, são quase 10 livros desse moço. Esse é o primeiro dele que ele escreveu. Fomos presenteados com esse livro. Começamos a ler. E pensamos, gente, como nós estamos atrasados. Precisamos conhecer essa casa espírita. Longe de nós, 120 quilômetros. Conseguimos contato com a mãe do Gabriel por telefone. E chegamos até a casa espírita Gabriel Martins. Mas não para receber psicografia. Porque tudo que está escrito nesse livro é uma transmissão de amor aos pais. O entendimento dos pais. Nós chegamos lá, o pessoal disse, vocês vieram buscar uma carta? Não, nós viemos buscar um consolo, um conforto, porque nós não estamos encontrando lugar nenhum. Nós somos católicos. Não conseguia nada. Muito bem. Demos o nome lá, tudo. No final, quase no finalzinho, ele estava lendo as cartas. Chamou o nosso menino. Desculpa a emoção. Sentamos do lado do Newton, ele leu. A gente não conhecia ninguém lá, ninguém. E as particularidades que estavam naquela carta, não deixou a menor dúvida. É lá que é o meu lugar. Então foram 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente ainda com aquele sofrimento, aquele chororô. Hoje não. Hoje nós vamos lá, trabalhamos, consolamos pessoas que chegaram de primeira vez, como nós também chegamos. Essa é a nossa missão. Aprender, repassar para quem recebeu, aprender e repassar. É assim que vamos. Então, o que é a psicografia? É uma faculdade mediúnica, onde um médium encarnado recebe comunicação de um espírito desencarnado para sua família. E o que é feito nessa mensagem? Transmite amor, coragem para enfrentar, força para continuar na caminhada. Numa carta psicografada não é passado os números da Mega Sena, não é passado, a pessoa chega lá e fala, eu quero ver se é meu filho. Eu coloquei um livro na segunda gaveta, vamos ver se é ele. Não, você não vai receber esse tipo de notícia. A finalidade da psicografia é levar conforto e notícias do ente querido, falecido, para a família, que ainda está naquela situação. Cobra-se? Não. Expressamente proibido cobrar por mensagem psicografada. Isso não existe. Ah, o médium lá pelo YouTube ele faz. Não, não faz. Não faz. Faculdade Mediúnica de Psicografia, 100% presencial. Você tem que ir até lá. Preencher a fichinha, com o nome, com os dados, na plateia, ouvir as palestras, ler um livro, assistir um vídeo, conectar-se com aquele lugar, com aquele momento. Se o nosso ente querido estiver lá, com certeza ele vai escrever para a gente. Existem regras
Por quê? Na nossa casa chega a ter 300 pessoas. E não passa de 80, 90 mensagens quando estão 3 médios escrevendo. Se não é 60, 50. Impossível todos receberem. Impossível. Mas como é feita a seleção? É pelo amor. Por exemplo, meu filho vai escrever para nós. Nós já estamos numa situação de conforto mais tranquila. E um pai e uma mãe que chegou de primeira vez, certamente que ele vai ceder a vez para confortar aquela família. Aí o que acontece? Nós não vamos receber aquele dia. E assim por diante. É o amor que rege tudo. Ela tem que ser 100% presencial, como eu tenho dito. Esse livro aqui é o número 6 do Gabriel. Esse livro aqui fala sobre psicografias. Eu separei alguns trechinhos. Não sei que hora que eu comecei, você lembra? Bom, você vai me falando, tá? Aqui. Todos os personagens que eu citar o nome aqui estão no mundo espiritual. Ninguém aqui que está nesse livro é encarnado, para que vocês possam entender. Preparo para a psicografia. Por estar muito ligado às tarefas de psicografia, fui participar de uma aula ministrada pelo amigo Tiago. Fui quem? O Gabriel. Tiago é um espírito um pouco mais avançado que o Tiago, que ele já está dando aulas, né? Nesse sentido. Uma aula ministrada pelo amigo Tiago para uma turma de recém-chegados no mundo espiritual, que se preparavam para se comunicar com a Terra e outros que já se comunicavam. Meus amigos, iniciou o professor Tiago, todos aqui já compreendem bem a sua nova condição de desencarnado e já passaram por outras aulas hoje. O nosso objetivo é abrir para perguntas sobre a questão da psicografia, sobre os recados dos vossos familiares via mediunidade. Então o Tiago vai tirar dúvidas do pessoal recém-chegado que tem vontade de escrever para os seus familiares. A regra lá é séria. Se não tiver um preparo, não vai escrever. Existem regras. Um jovem de aparentemente uns 20 anos ergueu a mão e perguntou: Tiago, quanto tempo tem que esperar para tentar uma comunicação com os nossos familiares da Terra? Eu nunca escrevi a eles. E o Tiago respondeu: não há uma quantidade de tempo prevista. Pode ser alguns dias, pode ser alguns anos, ou nunca. Então tem pessoas que vão à casa espírita, falam, eu nunca recebi uma carta, aquele centro não é bom. Não é o centro que é bom, precisa ver se você está sendo bom, se você tem méritos para receber uma mensagem. Tem de ser levado a sério, para não comprometer o medianeiro. O medianeiro é o médium que está lá psicografando, então tem que ser um trabalho sério. E gerar desconforto para os familiares que buscam por respostas. Quanto tempo devemos resguardar entre uma comunicação e outra? Podemos escrever sempre? Perguntou o outro jovem que já havia escrito algumas vezes para seus pais. E a resposta do Tiago: na vida sempre é bom um pouco de bom senso, falou o professor. Não podemos esquecer que há poucos médiums e muitos que precisam se comunicar. Então, por exemplo, se aqui tiver um médium, 60 pessoas, todas esperando cartas, e 60 ente querido querendo escrever. Mas o tempo só permite 30 escrever. Então, existe a regra, não é por escolha, é por mérito de encarnados, desencarnados, sintonias, energias,
O que você está na plateia pensando, se você estiver lá falando assim, vai ter o jogo hoje, eu preciso, vai demorar para acabar isso aqui, eu preciso ter o jogo. Você não vai receber nunca isso. Nunca. Então existe a sintonia. Tem mais uma coisa. A carta psicografada vem por necessidade de quem pede, nós encarnados, da parte dos encarnados, e não pelo efeito da saudade. Não é a saudade que vai fazer você receber uma carta ou não. É o amor que você está se dedicando àquele momento que você está lá. Não há nenhum prejuízo para aquele que escreve com maior regularidade e nem para aquele que escreve esporadicamente. Tudo vai depender da necessidade daqueles que pedem, da necessidade nossa. Por exemplo, aquele dia que eu e a Martinha chegamos na casa a primeira vez, a necessidade estava estampada. A gente não conseguia perceber isso, porque nós estávamos numa situação que nós estávamos pisando em ovos. Então a gente não tinha noção da necessidade, a gente nem sabia o que era uma psicografia, mas o nosso coração sabia. Então havia aquela sintonia com o mundo espiritual e com o médium que estava aí, que nunca nos viu, não sabia nem o nome nosso. Uma jovem levantou a mão e perguntou, interessada: o que acontece quando não fazemos reconhecidos por nossos familiares e isso leva-os a não acreditar no médium? Pergunta interessante, Lívia, falou Tiago. Mas fazer-se reconhecido depende de alguns fatores e um deles é a sintonia, é o que eu disse antes, entre o comunicante e o medianeiro. Comunicante, o ente querido, e o medianeiro, o médium físico que está aí encarnado escrevendo. Tem que haver a sintonia entre eles também, senão nada feito. Tem vezes que não estamos bem preparados e deixamos quase tudo para o médium. Outras vezes é o médium que não se prepara e não consegue captar com amor o que lhe dizemos. Um outro jovem, um pouco mais maduro, aparentando os 25 anos, perguntou: Tiago, que é o professor, podemos chamar a atenção dos pais para determinado assunto e corrigi-los se estiverem errados? Marcos, respondeu Tiago, a sua pergunta segue a que o Lúcio fez anteriormente, mas vamos lá. Pode sim tocar nesse ou naquele assunto que seja pertinente de acordo com a necessidade, mas não é função de nós desencarnados ditar o roteiro para aqueles que estão na Terra. Não cabe a eles. Cabe a nós, que a evolução é nossa. Eles já estão evoluídos, sim, muito à nossa frente. Cabe a nós esse tipo de evolução. Para que serve a carta psicografada, então? Serve para trazer o amor para mais perto, para diminuir a dor da saudade e informar sobre os novos caminhos daquele que segue na vida eterna. É para isso que serve a carta. Tem umas coisas mais interessantes aqui. Aqui. Um jovem tímido perguntou de voz baixa: professor, sou de uma família cuja religiosidade não aceita comunicação mediúnica. O que faço? Não se preocupe com isso, Tarcísio, respondeu o professor. Quem disse que para que haja consolo é necessário uma carta psicografada? Há muitos meios de comunicação, sem que seja necessária a presença ou atuação do médium. Você pode encontrar em seus familiares através do desdobramento anímico deles. Então, quem é espírita aqui sabe o que vem de ser o desdobramento anímico. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo, todos aqui saem, ninguém fica quietinho, todo mundo. E é o sonho. A gente desliga do corpo e vai viajar. Sonhos bons, sonhos ruins, bicho pegando, a gente abraçando o nosso ente querido, aquele abraço gostoso. Quando termina, volta para o corpo. Às vezes acontece aqui, alguém de vocês, comigo nunca aconteceu, de se ver deitado dormindo. Lá de cima está olhando, você está dormindo. É o desdobramento. Esse é o desdobramento. Mas
é para estudo isso só, para a gente entender. Uma garota que já escreveu algumas vezes para seu lar pergunta cabisbaixo para o professor: eu quero saber o que eu faço. Meu pai não acredita nas cartas psicografadas, mas minha mãe ama cada recado meu e se fortalece com cada um deles. Lá em casa, graças a Deus, não tem nada disso. Tanto eu quanto a Martinha, a gente ama as cartas. A gente está numa comunhão sobre isso. Eu continuo a escrever, mesmo sabendo que ele vai brigar com ela, ou paro? O professor responde: eu penso, Tani, que quem tem que tomar essa decisão é sua mãe. Falou o Tiago. Ela tem que decidir o que é bom para ela ou não. Se seu pai ainda não tem crença para isso, paciência. Sua mãe acredita e precisa que você escreva. Se ele brigar com ela, eles irão se resolver. Pior seria ela não receber nada e adoecer. Então é importante a escrita, mesmo se um da família não acredita. Porque aquele que acredita vai adoecer, caso pare de receber. Cíntia levantou a mão e perguntou novamente: professor, faz 1 ano que estou aqui, até quando posso me referir ao meu namorado que eu deixei na terra? Essa questão é delicada, falou o professor amigo, mas a resposta é curta. Você deve falar com ele até quando ele te procurar. Quando deixamos o corpo carnal, todos os papéis sociais se rompem na prática e seguem somente os efeitos morais deles. Ninguém chega casado por aqui. Como afirma Dimas. Dimas é o diretor da colônia onde está o Gabriel, está meu filho. Dimas e o Gabriel que recebeu nosso filho no mundo espiritual. Dimas é o diretor da colônia e mentor do Newton, que escreve as cartas. Quando a desencarnação chega, os laços do casamento se desfazem para que aqueles que ficam na terra não sejam escravos das emoções daquele que partiu e não pode mais estar presente. Aquele que fica na terra pode consorciar-se com outra pessoa se quiser, para driblar a solidão e cumprir outra missão com outra alma que lhe ame. Daí fica escrevendo sem que ele procure. Pode prendê-lo ou inibi-lo e não procurar outra companhia para a jornada terrestre. Temos que ter cuidado para não nos tornarmos um peso para aquele que deve seguir adiante na terra. Isso serve muito para viúvos e viúvas. Eu não posso mais me envolver com ninguém em respeito à minha esposa que partiu. Não posso me envolver com ninguém em respeito ao meu marido que partiu. Não posso mais. Pode. O amor nunca acaba. Só que a partir do momento que um dos dois vai para a pátria espiritual, esse amor se torna diferente, porque aqui a gente se acha um pouco dono um do outro, né? Querendo ou não, é assim. E lá não é mais dono, mas o amor ainda existe. Então, onde existe amor, a gente só quer o bem do outro. Só porque nós fomos para o plano espiritual, não quer dizer que a nossa parceira ou parceiro tem que ficar aqui na Terra sozinho, enclausurado em respeito a nós que partimos. Ele precisa se sintonizar de novo para não adoecer. Então esse capítulo aqui é muito interessante. Até lá em Neves Paulista, quando eu falei esse trechinho, depois veio um chileno que mora em Rio Preto conversar comigo. Ele falou: nossa, o senhor me deu uma esclarecida, porque faz 8 anos que a minha esposa foi embora, eu recebi já 5 cartas dela, mas eu estou sozinho, estou sofrendo sozinho, não consigo me virar, é difícil. E tem uma senhora lá que também é sozinha, a gente está pensando, mas eu, em respeito à minha esposa... Aí ele falou, me esclareceu. Eu falei, mas que bom. Vai acabar o amor pela sua esposa que desencarnou? Não, nunca. Eu falei, então,
E o que o senhor vai formar com essa é um amor para terminar essa vida. O amor eterno mesmo está lá. E eu tenho certeza que ela tem toda a permissão para o senhor continuar a sua vida. E isso, a psicografia... Bom, vamos recomeçar esse pedacinho. Afinal, aquele que ficou também não fez a escolha da separação momentânea. Ele não é culpado de nada. É apenas um envolvido. Então o viúvo ou a viúva que fica e o que parte, nenhum tem culpa de nada. Um foi para a pátria espiritual, carregado daquele amor. O outro ficou aqui, além de carregado de amor, com a dor. Porque no mundo espiritual, a dor vai cessando. Que é diferente o ambiente, é diferente as instruções, as pessoas, da nossa ignorância aqui na Terra. Então lá, cura-se mais fácil. Eu posso bem dizer que já chega curado lá. Dura para quem fica. Mas o amor existe. Então aqui eles estão... Quem parte, está dizendo bem claro aqui. Você não escolheu o que aconteceu. Então segue a tua vida. Continue achando alguém que você divida o amor que você tem. E um dia vamos nos encontrar. É um alívio isso para pessoas enlutadas que perdeu o companheiro, devolveu. Porque torna-se uma dor enclausurada que a pessoa não tem vontade de fazer mais nada, não tem vontade de seguir a vida, e não é assim. E esse chileno, ele ficou tão feliz quando eu li, ele falou, eu tenho esse livro, eu nunca li esse pedaço. Eu falei, mas o senhor vai procurar lá que o senhor vai achar. É que ele lê naquela ânsia, né, de ler um livro, e não presta atenção o que ele está lendo. Ele quer ler. Hoje eu li 2 capítulos, né, mas não entendeu nada do que ele leu. Reforçando, devemos escrever para aquele que procura recado nosso e aprender a não sentir ciúmes. Quando aquele que amamos acaba se unindo com outro coração para melhorar a sua caminhada na terra. Lembremos que o amor é espiritual. Não precisamos do corpo nem do papel social para amar. Então, o amor é espiritual. Vem do espírito. Da carne vem desejo. O amor vem do espírito. Espírito não morre. Espírito permanece vivo para sempre. Então, o amor também não morre. E devemos pensar assim. A psicografia nos tirou da lama, eu e a minha família. Tudo que nós somos hoje foi a psicografia que nos elevou até lá. Eu sempre passo isso. Quem tem a oportunidade de participar de uma sessão psicográfica, vá, que vale a pena. Uma outra questão bem interessante. Tem pessoas que vão numa casa espírita e falam assim... Ah, mas não é a letra do meu filho, não é a letra do meu pai, não é a letra da minha mãe. Não, mas não é mesmo. A letra é do médium. A maioria das cartas são ditadas.
é ditado, eu quero que escreva assim, 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 assim. O benfeitor que está intermediando a conversa entre o médium, ele vai falar, não, isso aí você não vai falar nada disso aí, está tudo errado. Fala isso, 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 isso. Por exemplo, ele fala, eu quero falar para aquele cara lá, falar para meu pai, falar, vai lá dar um tiro nele. Não, isso não pode falar. Então é assim, desencarnado, ente querido, o filtro, que é um mentor, no caso o Dimas, o Gabriel, da nossa casa lá, e o Newton, Carol, o Diego, que põe no papel. Então você não vai encontrar a letra do teu ente querido numa carta. De ninguém. A letra é do médium. Os garranchos lá. O que se aproxima bastante? A assinatura. A assinatura se aproxima muito. Não é também aquela perfeição de voltinha, bolinha. Mas você pode prestar atenção que a caligrafia da assinatura não é a mesma caligrafia que escreveu a carta. É diferente. E como que eu recebo uma carta? Acabou de dizer aqui. É o amor de quem pede e a necessidade de quem pede. Mas só que o canal lá tem que estar livre. De repente tem algo que impossibilita também o ente querido de escrever. Então, sintonia entre desencarnado, médium, que está no meio, e nós que estamos pedindo a carta. É dificílimo isso. Se fosse só falar, não, eu quero escrever para o meu pai e para a minha mãe, eu pego o papel e já escrevo. Não. Ele tem que ter permissão, o médium tem que ter permissão e nós temos que ter permissão. Permissão, o amor que entra no meio disso tudo, o médium que se conecta com a gente, com a sintonia, e o espírito com o médium, a mesma sintonia. E a necessidade de deixar a vez para outro ainda. Então, é difícil receber uma mensagem. Quando recebemos uma mensagem, é puro mérito, tanto nosso quanto do ente querido. Temos que guardar essa carta e colocar no quadro, que é o maior presente da vida da gente. Eu deveria ter trazido uma do nosso menino para ler para vocês, mas no momento lá eu nem me lembrei. Esse livro aqui, ó, Nossa Nova Caminhada. Esse eu trouxe de presente para casa. Vai ficar aqui, quando alguém quiser ler. Aqui tem 14 psicografias de jovens da Boate Kiss, lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. O Newton Stuck tem psicografia aqui, são 7 ou 8 médiuns, não sei. Tem de Uberaba, da nossa região só tem o Newton, o resto é tudo de Uberaba, os médiuns. Aqui tem pais e mães que não acreditavam em nada. E os filhos escreveram. E eles colocaram no papel. Olha, todos os xerox das cartas, assinatura dos meninos, o depoimento dos pais e das mães. Lá da Boate Kiss. Esse livro é aqui para casa, tá? Eu pedi uma dedicatória quando comprei esse livro para vocês. Aí quem mandou foi o Dimas, ó. É o mentor da colônia da molecada lá. Ao grupo, ó, escreveu ao Grupo Espírita Seara do Bem, que tudo ao nosso redor seja bênção, a paz e para o bem da prosperidade. Dimas, esse aqui é da casa. Aí vocês leiam, se reiterem sobre psicografia. Faz muito bem pra gente, muito bem. Era isso que eu queria passar para vocês, nesse primeiro momento. Desculpa o nervoso, porque eu não sou palestrante de coisa nenhuma, né? Eu só falo o que eu aprendi um pouco. Do coração. Muito obrigado. Então, porque a psicografia ainda, uma grande maioria, se torna um bicho de 7 cabeças, né? A gente quer receber, a hora que recebe, aí passa a não acreditar, fala, mas será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Então é complicado, é uma troca de sintonias, assim, uma energia, tem que estar tudo conectado, tudo ligado, senão não tem jeito. Quando nós recebemos a primeira carta, a Martinha tinha um questionamento que falava, eu nunca mais vou ouvir a voz do Renan. E eu dizia assim, o sonho dele acabou.
e um cara lá, 150 quilômetros longe da minha casa. A gente não sabia nem onde era. Ele nunca nos viu na frente. Ninguém, nenhum conhecido lá, ninguém. Ele escreveu a mensagem e ele colocou um parágrafo para Martinha, dizendo que a voz dele ela nunca mais ia ouvir, porque ele a levou com ele. Quer dizer, como que esse cara conseguiu descobrir isso? Que nós resolvemos na semana e vamos para Neves Paulista. Você sabe onde é? É para frente de Rio Preto, vamos indo. E fomos embora. Não tinha GPS naquela época, fomos parando nos postos, perguntando, chegamos até lá. E os sonhos dele, que era o meu questionamento, também veio um parágrafo para nós. Também veio. E para fechar, o seu Francisco aqui conhece a dona Desolina lá da Vila Botelho. O Adauílias foi assassinado, né? E essa dona Desolina, um dia antes da gente ir nesse centro, ela encontrou a Martinha no supermercado. Conversou, chorou, tudo bem. Quando nós levantamos da mesa, depois da leitura da carta do Renan, o médico puxou e falou, tem uma carta para você levar para alguém. Lá em Neves Paulista. Para quem? Falou, não sei, ó. Aí escreveu lá, estava lá, Ada Williams. Ele mandou uma mensagem para a mãe dele, através da Martinha, por um médium lá de Neves Paulista. Então, olha a conexão que teve. Eles estavam esperando nós, a espiritualidade, os nossos entes queridos, esperando nós irmos até lá, e grosseiramente dizendo, Ada Williams, minha mãe e meu pai vêm, manda uma mensagem para tua mãe, né? E no domingo nós levamos essa carta lá na dona Desolina. Católica também, reza 2 terços por minuto, né? Mas não adianta nada rezar 2 terços por minuto se a conexão não está com Deus. Não adianta nada. Falou, e agora? Leva ou não leva? Leva ou não leva? Tem que levar. Chegamos lá, batemos um papo, a Martinha falou, tem um presente para a senhora aqui. O que é? É um negócio aqui. Entramos lá dentro, né? Ela falou, mas eu não sei ler. Aí eu comecei. Querida mãe Desolina, não sei o que, quero que a senhora perdoe os assassinos. Nossa, ela começou a chorar. Onde vocês conseguiram isso? Onde vocês arrumaram isso? Aí nós contamos, falamos, nós fomos numa casa espírita em Neves Paulista buscar uma carta do Renan. E trouxemos essa para a senhora. Né? A gente também estava perdido, porque era a primeira vez que a gente ia numa casa espírita assim. Nunca fomos. Só vivíamos na igreja. E trouxemos essa carta. E quando nós fizemos uma visita para ela uma semana antes, ela disse que ela escutava o gato correr no forro da casa, o Adauília chamar ela, o chinelo do Adauília raspando na casa. E ela falou que depois disso, nunca mais aconteceu nada lá. Aí depois ela falou, posso ir com vocês nesse lugar? E ela continuou indo com a gente. E ela recebeu várias mensagens do Adauílias. E eu sempre dizia para Martinha, ela vai matando e volta perdoando. Porque ela ia no carro, ela falava assim, se eu achasse um bandido, eu ia mandar cortar a cabeça dos caras. Ela recebia uma carta. E o que ela ia falando na estrada, o Adauílias escrevia na carta. Mãe, para com vingança, não sei o que. Aí ela vinha e falava, hoje eu estou numa paz. Aí eu falava, Martinha, ela vai matando e volta absolvendo. Então, e ajudou muito ela. Eu acho que se não viesse essa mensagem, é tudo entrelaçado. Se nós não iríamos lá buscar a nossa carta, buscar não, que a gente não sabia, né, que era de escrever assim. Nós fomos conhecer por causa do desespero. E acabamos sintonizando. E o Adauílias escreveu através do Nilton uma mensagem para a gente entregar para a Desolina. A gente não conhecia ninguém lá naquele lugar, ninguém da plateia, muito menos o Nilton. Nunca ouvimos dizer nem nada. Conhecemos os pais do Gabriel, temos muita amizade com eles até hoje. Né? Eles ajudam, tem umas coisas que eles fazem na cidade de Rio Preto, ajuda muita gente. Então, é assim. Eu queria participar isso com vocês e dizer que nós nos encontramos, nos salvamos na psicografia numa casa espírita.
E daí então agora a gente estuda, a gente trabalha, a gente ajuda. Lá na casa espírita, se você falar assim, tem alguém de primeira vez? 30, 40 pessoas levantam a mão, que é de primeira vez. Você vê as pessoas chorando, igual a gente chorava. Aí tem os trabalhos de acolhimento aos pais, às mães. Os pais, pega, por exemplo, eu que já estou lá há 12 anos, o Stefano, todos os amigos nossos lá que estão há 10 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos na casa, e a gente faz uma reunião de pais recém-chegados, a gente acolhe, bota eles para falar, eles desabafam, sabe? As mães, mesma coisa, a gente faz esse tipo de trabalho lá na hora. E aí acabam recebendo cartas, outros não. Depende da conexão. Nós conhecemos uma pessoa, eu e a Martinha, que ela fala assim: eu quero receber uma carta dele que eu quero esfregar na cara do fulano lá, mostrar para ele. Não recebeu nunca. Porque ela vai lá para isso? Não, ela não vai lá falar assim: eu tô com meu coração apertado, eu queria uma mensagem dele ou dela, para ver se eles estão bem, se está tudo em ordem, o que eles estão fazendo, o que eles estão comendo, o que eles estão vivendo. Não. Que é uma mensagem para se vingar de outro. Nunca vai receber. Nunca na vida. Não existe amor nisso. E uma casa espírita é amor. Senão não estaríamos aqui, não. Estaria muito mais confortável a gente estar em casa. Chinelão, pé para cima. E aqui a gente fica 1 hora. Ajuda 3 vezes por semana, né? 3 vezes por semana. Então, como que é feito isso? Amor. Não ganha-se nada. Gasta-se muito para manter uma casa espírita. É amor. E a plateia que está aqui também está aqui por amor. Não está aqui por vaidade. Não, é por amor. Então, muito obrigado pela atenção. Prometo falar mais alguma coisa algum dia. Mais calmo, né? Tomar um Rivotril antes. Então, tá bom. E agora eu convido a todos a fecharem os nossos olhos e refletirmos o que viemos fazer na casa espírita. Porque Jesus estava na porta recebendo 1 a 1. Que a paz do nosso Senhor esteja no coração de cada um de nós. Que Mãe Santíssima, Nossa Senhora, que tanto fez pelo seu Filho e faz por nós, devemos ter consciência disso. Agradecemos a Deus por podermos ter coragem de vir a uma casa espírita, expor o que sentimos, apresentar os nossos trabalhos, buscarmos ajuda, ajudar a quem precisa. Agradecemos ao nosso Pai, a espiritualidade maior que rege a casa, as entidades espirituais que nos movimentam, que nos move, que faz crermos em Deus, que existe uma força maior por trás disso tudo. Que voltamos para nossas casas com o coração abastecido de amor, de fé, porque aqui também é movido de fé. Bênçãos para todos nós, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja conosco. Que Nossa Senhora abençoe a nossa noite de descanso. E que voltamos para as nossas casas recheados e com o potinho cheio de amor, de fé em Jesus e na espiritualidade. Que assim seja.